Fala, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast. E olha, eu estou especialmente feliz hoje porque esse convidado que está aqui, eu já vou falar quem é. Robertinho Vilela. Meu irmão, obrigado demais, cara. Eu te adoro, obrigado demais. Eu que te agradeço. Sempre o carinho, né, que você tem comigo. E a gente, quando sempre se encontra, a gente bate aquele papo que realmente é agradável, né? E de crescimento, né? A gente está tentando sempre crescer, não só como pessoa, como na profissão, enfim, como tudo, né? E aprendendo, né? Como você falou, o cristão aí, mas eu estou ali aprendendo, estou no caminho, nas orações. Isso é importante. E sabendo que Deus no nosso caminho, assim, as coisas que estão por vir sempre vão dar certo. Simplesmente um dos maiores atletas da seleção brasileira de beach soccer do Brasil e do mundo. Porque esse cara tem muito título e eu vou falar aqui cada um deles. Mas eu estou muito feliz de receber o Robertinho aqui porque ele é um dos poucos caras que eu conheço no futebol, e eu conheço muita gente no futebol. Se eu conheço muito, mas é um dos poucos caras que eu conheço no futebol de uma generosidade, de um carinho, de uma atenção muito especial. Só para vocês terem uma ideia, eu convidei o Robertinho para uma palestra que eu fui dar em Copacabana, certa vez, há uns meses atrás, e eu não sabia que a academia era numa academia e a academia fechava no sábado e só abria depois no final da tarde novamente. Eu não sabia. E eu entrei, todo mundo entrou para a palestra, esse cara foi na palestra, chegou lá, estava fechada a academia. Ele foi embora achando que não tinha ninguém. E depois ele mandou uma mensagem: eu estive lá na sua palestra, mas estava fechada a academia. Cara, eu falei isso para ele, eu fiquei arrasado, eu fiquei chateado. E há pouco tempo atrás, numa outra ocasião, fui chamado para dar uma palestra na Universidade Cândido Mendes, na Semana Jurídica da Cândido Mendes, para advogados, para falar sobre a importância da imagem, da comunicação e do comportamento no desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa. Quem aparece, eu convidei, quem apareceu na palestra? Robertinho Vilela. Estava lá, me deu feedback, foi bacana pra caramba. Então, assim, é um cara que eu tenho um carinho muito grande e eu agradeço demais, porque quando eu fiz o convite para estar aqui, ele não disse assim, poxa, não sei o quê, não sei se vai dar, não sei, Irmão, quando é? Qual é o dia, qual é o horário? Me fala aí que eu vou ter o maior prazer de ir lá e tal. Então, cara, obrigado demais, estou muito feliz de você estar aqui, de verdade, você sabe do carinho que eu tenho por você. E é um carinho especial não só porque é um cara bacana, humilde, generoso, mas é porque eu tenho o maior prazer, o maior orgulho de dizer que é um irmão em Cristo. É um homem de Deus, um servo de Deus e uma pessoa que realmente respira o cristianismo. Sabe, essa generosidade, só quem respira o cristianismo transmite. Então, irmão, poxa, obrigado demais, demais, demais. Mas deixa eu passar para você aqui o currículo dessa fera, porque é o seguinte, eu falo sempre aqui que eu gosto de passar o currículo porque é a história da vida da pessoa. É o que você batalhou para chegar onde você chegou. E o Robertinho alcançou um patamar hoje profissional, como pessoa, obviamente, mas um patamar profissional que não foi fácil conquistar. Não atingiu o que ele atingiu à toa. E foi com muito trabalho, com muito esforço, e você vai entender através disso aqui, ó. Roberto Vilela de Abreu Pereira. Jogou futsal pelo Flamengo, Fluminense, Bradesco, Tio Sam do Rio de Janeiro, Banespa de São Paulo. Jogou futebol pelo Flamengo, Fluminense, Barcelona B da Espanha. Foi atleta de beach soccer por 10 anos como goleiro da seleção brasileira. 10 anos como goleiro da seleção brasileira. Simplesmente heptacampeão do mundo. 7 vezes campeão do mundo. Jogou no Vasto da Itália. Jogou futsal pelo Madureira e pelo Vasco. Prêmios individuais. Melhor goleiro do mundo em 2003.
de beach soccer, brasileiro e sul-americano. Mas ele começou de baixo, como eu disse. Trabalhou no Banco do Brasil, trabalhou no comércio exterior, Navimar, importação e exportação, GREL, como gerente regional da Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro, comentarista, e hoje ele é comentarista do Grupo Globo, mais precisamente de esporte, do Sport TV, onde ele narra beach soccer, futevôlei e fut7. Coordenador da FCB, Futebol Clube Barcelona, Escola do Rio de Janeiro, Barça Academy. Coordenador da CBF School, Rio de Janeiro. Coordenador Serrano Futebol Clube, do Serrano Futebol Clube. Coordenador do Interfut. Gestor da Academia de Goleiros, RG. Instrutor da CBF Academy, de beach soccer. E ele também é palestrante. Então, se você quiser levar a palestra do Robertinho para sua empresa, para o seu evento, Robertinho Vilela. Essa trajetória aí, você falou de coisa aí que eu já tinha até esquecido, né? Era tanta coisa que a gente faz. Mas, enfim, legal demais. Cara, aí. Não tem como esquecer isso. Pô, teu currículo é fantástico. Cara, a primeira pergunta que eu costumo fazer aqui no Bianchi Podcast é uma pergunta um tanto quanto filosófica e é uma pergunta que tem muito a ver com ser. Quem você é e o que você traz à mesa do Bianchi Podcast? Você falar de você é difícil, né? Muito. É muito difícil você falar assim. Mas o que eu posso assim, dizer dessa minha trajetória, né, de vida, como atleta, como filho, como pai, eu sou um cara dedicado. Uma pessoa que tenta sempre fazer o melhor, independente de onde eu esteja ou o que eu vou fazer, é sempre tentando fazer o melhor e respeitando as pessoas. Eu acho que está faltando bastante isso, principalmente hoje. Respeito, né? O respeito. Respeitar as pessoas, respeitar o ambiente, né? O simples fato de você jogar um lixo na rua, eu acho que é de uma falta de respeito incrível. E a gente vai aprendendo, né? Viajei para muitos lugares aí no mundo inteiro e a gente vai vendo várias culturas, vários comportamentos e a gente vai tentando pegar aquela coisinha boa de cada lugar e tentando se transformar e ser uma pessoa melhor. Acho que Você é uma pessoa grata? Muito. Por tudo. Né? Primeiro é por estar respirando, né? A gente fala muito de tomada de decisão. Qual é a primeira coisa que você faz no dia? Qual é a primeira tomada de decisão que você tem quando você acorda? Abrir o olho, cara. A gente está abrindo o olho, a segunda é você estar respirando e, enfim, já é uma benção isso tudo aí. E fazendo aquela oração já nas primeiras horas do dia, no primeiro minuto do dia, e pedindo proteção e agradecendo. Acho que é por aí. Robertinho, quantos títulos você ganhou, cara? Pô, eu não tenho precisão. Foram muitas coisas, porque eu comecei no futebol de salão, aí depois virou futsal, e depois fui pro beach soccer, né? Hoje o futebol de areia. Só no beach soccer? Teve o showball, e teve... Só no beach soccer, quantos você ganhou? Cara, deve ter no mínimo uns 40 títulos que a gente tem. Foram muitas competições, foram 10 anos dentro da competição. Isso, aí teve Seleção Paulista, Flamengo, Vasco, outros, as equipes, né, que você também acabei participando. Pô, Robertinho, é muita coisa. Eu acredito que, no mínimo, isso. Eu e os meus companheiros, não eu sozinho. Vou te fazer uma pergunta agora, veio na minha cabeça agora, fugindo até aqui um pouquinho aqui do roteiro que eu preparei aqui, mas... Cara, por onde anda essa galera que jogou contigo 10 anos na seleção? A gente está falando de jogadores ali, a gente estava falando aqui ainda agora de Magal, né? Renan. Mas, eu lembro bem, Benjamin, Neném, Júnior Negão,
acho que eu não vou lembrar de todo mundo, cara, mas... Alguns eu vejo, né? Por exemplo, o Juninho. Não essa galera toda, cara. O Juninho trabalha hoje na seleção, né? Junto com o Marco Otávio, que é o treinador da seleção principal. Ele é treinador da seleção sub-20. Foi um dos caras que jogaram com a gente, né, ali na seleção. Começaram ali, aquele início ali com Jorginho, Benjamin, Neném, Magal, Renan, Júnior Negão, que hoje também é comentarista do Sport TV. Fazemos, né, aquele bate-bola juntos ali, com o futebol, e o futebol de areia. Enfim, essa galera está por aí, tá? Todo mundo trabalhando, hoje com seus filhos, outros tendo outras atividades, enfim. Mas a gente está sempre, quando a gente pode, a gente está sempre junto, trocando uma ideia, conversando, como é que você está? Vamos jogar um futebol. Como é que era o... Tá aí. A gente está falando de uma seleção brasileira que ganhou muita coisa, né? Uma geração realmente... Uma geração para lá de vitoriosa, né? Como é que era a relação de vocês no dia a dia ali? Como é que funcionava? Eu acho que a primeira vitória que nós tivemos desses jogadores que não eram conhecidos, que eram simplesmente jogadores de futebol de praia. Eu não vim do futebol de praia, eu vim do futsal, eu vim do futebol de salão. A maioria ali, eles vieram do futebol de praia. E o futevôlei. Acho que o primeiro troféu nosso foi justamente conhecer Zico, Júnior, Edinho, Cláudio Adão e Paulo Sérgio. Foram eles que começaram, né? Começaram os pioneiros. Foram os pioneiros. E eles entenderam que precisava também desses jogadores de futebol de praia, né? Que eles tinham entendimento. A juventude também, né? O Magal, imagina o Magal com 27, 28, 29 anos, Júnior Negão, mesma coisa. Os caras voavam na areia, né? Parecia que eles tinham asa nos pés. Aí o Renan, um jogador inteligente demais, o Pelé do futevôlei, fazendo aquelas jogadinhas pelo alto. Isso tudo e eles foram entendendo que precisava desses atletas também, né? Desses jogadores, para abrilhantar aqui ainda mais o esporte. O Brasil era convidado para todos os lugares. Né? Imagino. No Brasil a gente viajava, ficava 2, 3 meses fora, né, rodando pela Europa, porque a gente tinha que jogar em vários lugares e todo mundo ali junto. E o convívio era sempre legal, cara. Você ter aqueles caras ali e você aprender com eles, você seguir os exemplos deles. Se você for reparar, todos esses caras que eu falei aqui agora, né, Zico, Júnior, Cláudio Adão, Paulo Sérgio e Edinho, foram caras que quem não gostar deles, pelo menos vão respeitar o que eles fizeram. É unanimidade. Entendeu? O que eles fizeram dentro do futebol e, né, pro beach soccer, né, pro futebol de areia, esses caras foram, entendeu? Eles entram numa prateleira que ninguém entra. Tem eles e depois você vai discutir quem foi o melhor, quem não foi. As pessoas gostam muito disso. O fulano foi melhor, o ciclano foi melhor. Eu ia te perguntar isso, mas eu queria uma visão tua sobre isso. Assim, dos que você jogou, que você viu jogar, quem você acha que esse foi brilhante, cara? Esse aí foi, assim, não precisa ser um exatamente, pode ser 2, 3, assim. O que acontece? Por exemplo, o Magal. O Magal, com a bola nos pés, ele fazia mágica. Ele fazia coisas que você não entendia como é que ele conseguia fazer isso. O Magal é o ídolo de todos. Aí depois veio o Jorginho, Neném, Benjamin, aí Juninho. Né? O Juninho ele teve alguns problemas de contusão. Aí, às vezes, ele não entra numa prateleira pelas contusões que ele tinha. Então, né? Acabou atrapalhando. Cara, mas o que você vai... o Júnior Negão. O Júnior Negão é o esporte. Porque foi o primeiro a jogar junto com aquela equipe de ouro, né? A equipe que surgiu na modalidade. Então, ele foi o primeiro. Então, você olha para o Júnior Negão, ele é o esporte. Ele é a modalidade, é o beach soccer, é o futebol de areia. Então, como é que eu vou chegar aqui e falar de quem é o melhor? É difícil demais. Porque esses caras, que eram tantas alegrias que eles me davam, eu era um espectador ali dentro do gol. Paulo Sérgio era outro. Paulo Sérgio era o meu goleiro de botão.
A gente não tinha PlayStation, a gente não tinha Atari, sei lá, esses jogos todos que tem aí. A gente não tinha, a gente colecionava figurinha, tinha chapinha e Globo Esporte que a gente via. Você começou no Beach Soccer em que ano foi? Foi 96 para 97. Eu voltando da Espanha, eu estava em Valência, voltando da Espanha, aí o Elinho ia ver meus jogos ali no Flamengo, futsal. O Elinho sempre me acompanhava. E meu camarada, eu fui um craque do futebol. E o Edinho, o Júnior estava no Flamengo, me parece como treinador, e o Edinho estava dando os treinos da seleção quando iam começar as competições no verão. A coisa estava surgindo ali, então ele começou a querer praticar, a colocar os treinamentos para observar quem eram os jogadores que tinham alguma condição de enxertar ou na seleção ou em alguma equipe. Aí, porque começaram esses Rio-São Paulo, tudo começou assim. Aí o Edinho observando, o Elinho acabou me chamando, aí eu fui lá e de primeira o Edinho já me deu um toque, eu falei, tem um evento e tal, vou te levar e tal. Eu falei, pô, beleza, obrigado. Aí foi assim que começou dentro da modalidade. O resto é história. Aí é dedicação, é trabalho, disciplina, né? Aí começaram os treinamentos, né? O Edinho foi o cara que colocou realmente aqui esses treinamentos. Sistematizou, né? Porque precisava treinar. E por que nós éramos melhores do que os outros? Porque treinávamos mais. Era simplesmente por causa disso. Treinávamos todos os dias. Fora o futebol aí. E a seleção depois começou a jogar muito, né? Então, jogava muito, a gente acompanhei bastante, aparecia muito, não tinha essa quantidade de canais hoje, né, de internet e tal, era mais a Globo, então todo mundo acompanhava a seleção brasileira. E foi uma época que também o Senna acabou falecendo, né, 94. De 90 para 95, aí ficou aquele meio vazio, a Fórmula 1 indo, né, lógico, tínhamos Rubinho, tinha o Massa, tinha Piquet, tinha outra galera aí que Senna, também. Fantástico. Mas o Senna, aquele falecimento do Senna deixou um vácuo e eu acho que a gente entrou meio que naquele espaçozinho que tinha ali. E a audiência foi muito grande, né? Eu lembro que o Zico ele não conseguia sair para descansar na arena. Né? Eu jogava 3, 4, 5 minutos, descansar, porque a galera já gritava Zico, Júnior, a mesma coisa, entendeu? Os caras eles tinham que jogar o jogo inteiro, porque a galera pedia eles, queria ver esses caras jogando. E lógico, né? Depois veio o Negão, o Neném, o Magal, o Jorginho, fazendo aquelas mágicas com a bola, Benjamin, Juninho, enfim. Essa galera toda aí jogando muito e a galera, assim, curtia muito a seleção brasileira. Inclusive os jogadores que ficavam na concentração, domingo, os caras ficavam lá, acabaram vendo o Esporte Espetacular e a seleção brasileira jogar. Muito legal. O Magal estava ali, meu 1 minuto, 2 minutinhos, né, no início. Nossa, você agarrou demais, meu irmão. Nossa senhora. Ninguém fica 10 anos como goleiro. Jogava um pouquinho. Ninguém fica 10 anos como goleiro da seleção brasileira se não agarrar, meu. O Magal, eu tenho um carinho especial pelo Magal também, conheço o Magal já há bastante tempo, a gente tem uma amizade assim legal, um cara também que sempre foi muito solícito, muito querido também. Eu queria dar um recado agora, gente, rapidinho, dar uma pausa aqui para falar de um parceiro que eu gosto muito, que tem um carinho muito grande, que é a Ótica Visão Máxima. São meus parceiros há mais de 2 anos, e se você estiver pensando em... Aí, ó, aí, foi elegante pra caramba aí. Se você estiver pensando em qualidade, se você estiver pensando em excelência no atendimento, eu sou um cara que eu sou muito atento à excelência das coisas. Entre em contato com a Ótica Visão Máxima. Você vai ter 35% de desconto no seu óculos de grau, óculos de sol de qualquer marca, lente de contato. Passa a me seguir na rede social, entre em contato com a Ótica Visão Máxima, diz que você assistiu o Bianchi Podcast e você tem 35% de desconto, tá bom? Um grande abraço aí, pessoal da Ótica Visão Máxima, Cleidson, Fernando, vocês são 10. Obrigado por tudo, tá bom? Robertinho, eu perguntei para você quem foi o maior jogador que você viu assim jogar e tal, você falou e tal. Dentre esses jogadores que você teve o privilégio de jogar, de fazer parte dessa equipe, qual foi
a jogada que você viu em loco foi a maior jogada que você já viu na seleção brasileira, de um jogador de dentro da seleção? Qual foi a maior jogada que você já viu? Gol, que resultou num gol? Qual foi a maior? Se eu for falar assim... Eu sei que tiveram muitos. Eu vi cada golaço. Eram muitos gols. Mas, enfim, se eu fosse falar de algum parceiro, o cara que mais eu tive, que eu joguei mais, foi o Jorginho. O Jorginho, realmente, ele fazia coisas que era de outro mundo. Entendeu? Como o Benjamin fez, como o Neném era gol. O negócio do Neném não era fazer bonito. O negócio do Neném era gol. E o Negão a mesma coisa, porque o Negão ele mudou de posição. O Negão era centroavante no futebol de 11, no futebol de praia. E ele mudou a posição, porque ele ia jogar no lugar do Zico, ia jogar no lugar do Cláudio Adão. Impossível. Pô, Negão. Impossível. Então, como ele era jovem, conseguia correr muito mais, o Negão veio aqui um pouquinho para trás, né? O Edinho, né? Com toda a sua inteligência, observando, né? Que o Negão, para o beach soccer, ele ia render muito bem ali, porque ia ajudar, né? Mas, enfim, o meu parceiro, assim, se eu for ver, foi o Jorginho. Eu digo pela identificação, ele jogou muito tempo junto, né? Pela seleção paulista, pelo Vasco, a seleção brasileira lá fora, né? O Jorginho acabou me levando também para jogar lá na Itália, e a gente tinha muito essa... Era no olhar. Afinidade muito grande. Você entender o teu parceiro. Entendeu? São as qualidades, né, dentro do jogo, né? E isso, a gente só no olhar, a gente acabava se entendendo, e ele fazia esses golaços aí que você via de chaleira, de bicicleta, de voleio, e era um cara que passava muito bem, nunca foi um cara egoísta dentro do jogo. Tinha o jeito dele, né, que a gente acabava controlando um pouco, mas o Jorge foi espetacular, como era o Benjamin. O Benjamin, você dava a bola para ele aqui, ele conseguia carregar a bola de uma maneira que driblava todo mundo. Eu acho que essa seleção que você jogou aí durante 10 anos, essa galera toda que você falou, cara, eu não tenho o menor problema em afirmar que, cara, vai ser muito difícil ver igual de novo, porque eu via realmente ali uma galera com um talento fenomenal, e eram vários. Sim. Porque às vezes você tem num campo de futebol com 11, você tem às vezes o cracaço, o camisa 10 ali. Mas, cara, no beach soccer era muita gente boa, cara, era muita qualidade. Não só atrás, como no meio, na frente. E todos faziam gol. Porque às vezes você via zagueiro fazer golaço. O Júnior Negão fez cada golaço, bonito pra caramba. Tinha o Buru, sabe? Né? Depois veio o Buru. Veio o Bueno. Buru. Com outras características, né? Esses caras aí, Sidney, Bruno Malias, é um pessoal que já veio do Espírito Santo, que se juntou à seleção, a seleção começou a ficar um pouquinho mais mesclada. O pessoal do Nordeste, que era o André Bigode, foram artilheiros. Esses caras ganharam 4 Copas do Mundo depois da gente. Da FIFA, né, que se criou o esporte, né, com a FIFA, se juntou, aí vieram outros torneios, só torneio da FIFA, esses caras ganharam 4 torneios. Então eles seguiram um caminho, que eles entendiam, né? Acho que a gente tinha mais organização. Eu acho que o esporte era mais organizado. Essa é a verdade. E a gente depois passou um dobrado para ganhar essa 5ª estrela, né, com o Mauricinho, com o Rodrigo, o treinador era o Gilberto, e a gente sofreu um pouquinho para ganhar essa 5ª estrela. Aí depois ganhou a 5ª estrela, organizou mais um pouquinho, e eu acho assim, competência teve ano passado, né, a seleção teve muita competência, lógico, você ganhou a 6ª estrela, mas o Brasil deu muita sorte em muitos momentos. Porque hoje as competições lá fora estão melhores que aqui dentro, no Brasil. A organização, a estrutura, né, de competição e de seleção lá fora hoje é muito mais organizado, e eu digo na Rússia, eu digo na Itália, eu digo em Portugal e outros países, enfim. Lá fora, na Europa, principalmente, está muito organizado, e o Brasil tem dificuldade de ganhar nesses times, porque hoje no Brasil a gente tem poucas competições.
E muitos desses nossos jogadores, que eu citei aqui, o Rodrigo, o Mauricinho, o Datinha, tem um Bobô, que é o melhor goleiro do mundo hoje, eles estão tudo lá fora jogando. Então, eles passam o verão europeu, entre 4, 5, 6 meses, eles passam viajando em todos aqueles países. E hoje a Rússia, que não pode participar da Copa do Mundo, por momentos desses conflitos aí, a Rússia está proibida de participar, esses atletas estão todos na Rússia jogando. Porque aqui, dentro do país, do Brasil, as competições são muito poucas. Teremos agora aí temos agora uma competição aí da Taça Rio, né? Fizeram aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Outros lugares no país estão tendo competições, que é o Sul. Eu tenho visto sempre, né? Santa Catarina, o pessoal do Nordeste fazendo, o Espírito Santo fazendo competições. Então, isso é importante para você alavancar o esporte e você criar jogadores. A visibilidade eu acho que não é tanta, né? Só que não está tendo essa visibilidade, porque está faltando investimento. Entendeu? Está faltando investimento, está faltando você acreditar no esporte. Aí o Brasil, com todos esses problemas, acabou ganhando a sexta estrela. Foi o primeiro esporte a ganhar a sexta estrela no futebol. Aí depois veio o futsal e acabou ganhando a sexta estrela também. Está faltando futebol. Vamos ver se o Dorival vai conseguir trazer essa sexta estrela para a gente. Desses 10 anos de seleção brasileira, Robertinho, qual foi o jogador mais difícil que você enfrentou? Tinha muitos. Qual foi o mais, assim, matador, aquele cara que você... A seleção de Portugal é sempre difícil, né? Você jogar, tinha o Mádia. E um jogador que era muito inteligente, que era o Alain. Era esse cara que dava as bolas para o Mádia também. Então a inteligência do jogo. É um brasileiro naturalizado de Recife. Naturalizado português. Esse cara era um fenômeno, canhotinho. Era de uma inteligência incrível. A minha preocupação era mais ele, porque ele era o armador. Ele que armava tudo. Agora o Mádia, nas bolas paradas, nas bolas de meio, eram sempre chutes violentos, e a bola sempre desviava. Então a velocidade da bola era muito grande. Então na areia tu não sabe, né? Às vezes você tá na bola, ela muda a direção. Futebol de areia é isso. Entendeu? E o Mádia até pouco tempo jogou, né, na seleção, hoje parou. Ele faz parte agora do comitê, né, do português lá, da seleção, né, de Portugal. Então, a gente minimizou um problema. Mas aí agora tem dois brasileiros que estão lá, que é o B e o Léo Martins, são gêmeos, jogaram com a gente aqui no Brasil, no Flamengo, enfim. E hoje eles estão jogando pela seleção portuguesa, foram campeões do mundo, são atletas hoje muito perigosos. Tem um bom conjunto Portugal, justamente pela sua estrutura, né, pelo trabalho que eles vêm fazendo. É um time que pode dar muito trabalho à seleção brasileira junto com a Itália. Você estava falando ainda agora aí, você começou a falar assim, mas não desenvolveu mais, né, o raciocínio. Eu queria voltar nessa questão com você, porque é uma preocupação que eu tenho também por ser um apaixonado por futebol. Eu costumo me gabar que eu joguei futebol com o Ronaldo Fenômeno. E, de fato, joguei. Eu morava em Vila Valqueire, ele morava em Bento Ribeiro, e toda noite ele ia para a Praça Saiqui jogar futsal, e jogamos juntos um bom tempo. Depois eu fui para o Clube do Valqueire federar, e ele foi também. Então a gente conviveu ali uns 4 anos, assim, jogando todo santo dia. Todo dia. Só não tinha quando desabava o mundo, chovia muito, não rolava, quadra de cimento na Praça Saiqui. Fora isso, todo santo dia a gente jogava bola junto. Ele foi pro Clube Valqueire, federou também e tal, e depois ele foi pro São Cristóvão. Quando eu soube, ele já estava no São Cristóvão. E aí deu o que deu, virou o Ronaldo Fenômeno. Mas eu costumo dizer que naquela época, se você me perguntasse assim, porque eu joguei com ele e contra ele várias vezes, se você perguntasse assim, esse cara aqui vai ser o Ronaldo Fenômeno? Eu ia dizer para você assim, não. Porque ele era um pouco desengonçado jogando, aquele cara que a bola batia na canela e entrava, ele era matador, ele estava sempre bem posicionado, a bola batia, ele fazia muito gol,
Mas ele naquela época ele não tinha tanta habilidade. Coordenação, talvez. Uma coordenação, talvez mobilidade. Fosse isso, mais uma questão de coordenação, de mobilidade. E acabou virando o Ronaldo Fenômeno. Então, assim, e depois eu mudei para Sulacap, né? A minha mãe mudou para Sulacap, eu tinha 14 anos para 15 anos e eu conheci o Marcelinho Carioca. Fui vizinho do Marcelinho Carioca, ele morava perto do Campo do Muralha, eu morava 3 ruas depois, a gente se conheceu, começamos a conviver uma galera junto e jogava bola também direto. E quando eu descobri também, o Marcelinho tinha ido para um teste no Madureira, foi aprovado, aquela coisa toda, e foi parar no Flamengo, naquela geração do Flamengo, Marquinho, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Júnior, e aí foi embora também. Mas a minha pergunta para você é, voltando àquela questão que você introduziu, que eu quero desenvolver um pouquinho mais, que é com relação à organização, cara. Qual é a tua visão hoje em relação à organização do futebol brasileiro? Eu não quero me prender a beach soccer, eu não quero me prender a futsal, ao futebol, produto futebol, que está dentro de um ecossistema e que, cara, é a paixão do brasileiro, é o futebol. É a paixão mundial, o esporte mais praticado do mundo, com números estrondosos, gera uma receita absurda no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. Qual a tua visão do futebol brasileiro hoje? Quem ele é, onde ele está e onde ele poderia chegar, ou deveria estar e não está, por que que não está? Passa um panorama aqui para a gente poder entender um pouquinho a tua visão sobre isso. Assim, fora do campo, você vê que a maioria hoje das equipes estão tentando virar profissionais, né? Estão virando SAF. Alguns clubes ainda não, mas está sendo o caminho que está sendo traçado aí. Então, provavelmente, quando você vira SAF, você tem uma série de compromissos com o clube, com a empresa, com o presidente, com a torcida. Então, você precisa... A gente está falando sobre organização. Não pode mais você ficar devendo aqueles milhões de dinheiro que muitos clubes, né, de presidente para presidente, você viu o clube se endividar e com as SAFs, a tendência é que você melhore esse caminho. Passa a ser uma gestão mais profissional. Uma gestão mais profissional. Teoricamente, é isso, sim, né? Estou falando... Eu não estou em nenhum clube para falar... Claro. Mas, assim, o que eu vejo é uma gestão mais profissional. É isso que vai acabar acontecendo aqui no Brasil, como já está acontecendo. E dentro de campo, assim, é na formação que eu vejo. Eu trabalhei numa escola de futebol que, para mim, eu aprendi muito. Coisas que, é lógico, né, você aprende na vivência, né, jogando, e você acaba aplicando, né, dentro das suas... Quando você vai dar aula, né, você é um formador de futebol, por exemplo. Eu aprendi muito, muito, muito na escola do Barcelona. Na época era FCB Escola, né, Barcelona. Hoje acho que é Barça Academy. Acho que eles mudaram o nome. Mas, assim, a metodologia desses caras é fantástica. Para as crianças de 7, 8 anos, aprendendo a jogar, a entender, né, o futebol. Uma coisa é você jogar bola, outra coisa é você jogar futebol. Então, são coisas diferentes. E você fazer esse garoto que joga bola, que eu digo, joga muita bola, sabe jogar bola, ele entender o futebol e aplicar esse jogar bola dele dentro de uma organização. Então, foi um lugar que eu aprendi muito a como formar um atleta de futebol. Tanto como goleiro, que eu fazia a minha parte como coordenação da parte de goleiros. Mas é lógico que era um todo. Esses caras eram muito organizados. Vieram para aqui os diretores da FCB Escola na época, que o primeiro foi o Jordi Blanco. Esse cara é espetacular. Chegou aqui botando
o pé nos peitos da galera, porque o brasileiro, a gente acha que conhece muito futebol, que forma jogador de futebol. É mais paixão do que outra coisa. Entendeu? É muita paixão. Então, esse cara mostrou que dá para você fazer isso tudo com organização. Ser um apaixonado organizado. Organizado. Cara, é sensacional a metodologia desses caras. Esse cara era um cara que, por exemplo, o Jordi, se eu fosse algum time de futebol, eu colocaria ele para coordenar essas categorias de base aí, pelo entendimento dele. O Ximenes conhece muito bem o Jordi. Felipe Ximenes, o mestre professor Felipe Ximenes, ele conhece bem o Jordi. E eu estou te falando porque eu vi a capacidade desse cara, não só de formar os jogadores... Ele é espanhol? Ele é espanhol, catalão. Não só de formar os jogadores, mas de formar os treinadores. Porque muitos desses treinadores, na época da FCB Escola, hoje estão aí formados, trabalhando em muitos clubes aí. Temos o Tiano, que está no Vitória, na coordenação lá, trabalhando, e outros treinadores que estão no Flamengo, alguns no Botafogo, outros fora, alguns aqui no interior do Rio de Janeiro, mas todos eles trabalhando. O Siston, que é auxiliado do Rogério Corrêa, que está no Volta Redonda. Enfim, uma galera que se formou dentro dessa escola. Maurinho, lateral direito, se formou dentro da escola, na prática, não só no caderno, mas foi no caderno e na prática, praticando de como ensinar um menino a controlar uma bola, a conduzir, aonde se posicionar, aonde ele tomar uma decisão melhor dentro de uma partida de futebol, seja aqui atrás ou lá na frente. Então, foi um lugar que eu aprendi, assim, muito. Você está falando essa questão da SAF aí, a gente teve a oportunidade de conversar já sobre essa questão e eu acho que o futebol brasileiro ele precisa realmente de uma gestão profissional, porque você falou isso aí antes, é um negócio tão inacreditável, um gestor que está no clube, ele sai e deixa uma dívida gigantesca para o outro que vai entrar. Então você não tem como fazer um planejamento quando você entra num estabelecimento já com um passivo tão grande. E a gente está falando de clubes brasileiros com um passivo de 2 bi. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então é difícil você conseguir montar um planejamento com uma dívida já tão grande dessa. Então, assim, eu acho que o futebol brasileiro, opinião assim, de quem analisa futebol, eu nunca deixei a paixão tomar muita conta, eu sempre gostei de analisar o futebol, né? Eu gosto de ver futebol sozinho. Eu não vou para a Copa do Mundo, para barzinho, ver em casa com tumulto. Eu gosto de analisar, eu gosto de prestar atenção no comentário, o que as pessoas estão comentando, prestar atenção na narração, no jogo. Então, a minha análise do futebol assim, é que eu acho que o Brasil poderia estar num outro patamar se tivesse uma gestão de fato mais profissional. Eu dou como exemplo, eu até tive aqui, recebi o Valim aqui, a gente estava conversando sobre isso, e eu gosto de dar esse exemplo, porque é um exemplo bem real e bem prático. Hoje nós temos um brasileiro que é CEO do Mônaco, que é o Thiago Escuro. E ele era CEO aqui do Red Bull Bragantino, e ele teve no Bola da Vez, da ESPN, deu uma entrevista muito bacana lá, e o Plihal pergunta para ele, né, como é que é ser CEO do Mônaco, cara? Pô, uma cidade que respira luxo, rica pra caramba, um clube muito lá. Entendeu? Então, de areia lá. Pois é. Aí ele falou, olha, é muito diferente, porque a gestão é diferente, o pensamento é diferente, eles enxergam de fato o futebol como um produto, mas o atleta como um bem precioso. O comportamento é diferente. E aí, dentro desse pensamento, que eu concordo pra caramba, o que eu vejo aqui no Brasil é uma falta de comprometimento de muitos jogadores de futebol. Eu trabalho com um atleta de futebol, visto alguns jogadores de futebol e tenho o privilégio de ir na casa, conversar, às vezes por 2 horas.
E eu sempre me atento muito a essa questão comportamental, porque essa é uma diferença muito grande entre o jogador de futebol e o atleta de futebol. Tem um abismo de diferença. O atleta de futebol ele tem uma visão 360 graus de quem ele é, onde ele está, onde ele quer chegar, e ele já está pensando no pós-carreira, nos parceiros que estão chegando, na sociedade que ele vai fazer quando ele terminar de parar de futebol. Ah, você é sócio de uma construtora, você é sócio de restaurante, você é sócio de uma cadeia de hotéis. São várias possibilidades. Eu queria ouvir de você, Robertinho, a tua visão em relação ao jogador de futebol brasileiro. Como é que você enxerga? Me dá um panorama do jogador de futebol brasileiro. Uma vez eu ouvi uma coisa, só me estendendo um pouquinho aqui para você poder entender esse contexto. Conversando uma vez com um grande amigo, ele falou assim, cara, o brasileiro é um caso a ser estudado, porque ele era empresário de jogador de futebol. E ele falava assim, ó, para um atleta dele, cara, consegui um clube para você lá no Uzbequistão. Quê? Porra, vou não. Uzbequistão? Vou não, quero não. Aí ele deu o exemplo de jogador argentino. Vai embora. Chega para um jogador argentino, cara, você vai lá para o Uzbequistão. Quando eu vou? Posso ir agora? O cara de lá, o cara vai galgar outro lugar melhor, vai melhorar, vai evoluir. E o jogador brasileiro tem essa mentalidade, para lá eu não quero ir, para aqui eu não quero ir, sabe? Eu queria um panorama teu, cara, em relação a isso, a jogador de futebol, que é jogador e aquele que é atleta. Você foi um atleta do beach soccer, porque eu acompanhei a tua carreira, a gente se conhece há muitos anos, e você sempre foi um cara... Nunca foi beach clube, exatamente. Zequinha. Você nunca foi de polêmica realmente. Eu sempre achei você um cara centrado, um cara coerente, um cara sério. Cara, eu quero ouvir o que você acha disso, por que a gente tem esse comportamento, cara? Por que o brasileiro é assim? É questão mental? É questão de ser Brasil? Cara, fala pra mim, dá um panorama pra mim aí. Educação. Família. Muitos, às vezes, não têm. Então, já é uma coisa muito lá de baixo. Se você for ver a entrevista do Fernando Diniz, né? Agora, recente, essa mais nova dele agora? Eu vi, fantástica. Ele fala sobre isso, já faz tempo que ele conversa sobre essas coisas. Muito. Ele é psicólogo, né, também, né? Chegou a falar de alguns atletas dele e tal. Cara, cada um tem o seu comportamento. Aí muitos acham que não precisa do psicólogo. Ah, pra que psicólogo? Acha que é só pra louco, né? Só pra maluco. Cara, às vezes você, eu, que tivemos família, que temos, né, uma família legal que te colocou no caminho e tal, e você tem problema. Ninguém está interessado no problema do jogador de futebol ou do atleta de futebol. O torcedor, e inclusive as pessoas que trabalham ali com ele, ali, o dirigente, qualquer um, quer que ele renda em campo. Ele não quer saber se ele está com problema, se o filho dele está doente, se a mulher dele está ligando para ele, está com problema na torneira. Tem que performar. Ele tem que fazer o seu melhor ali dentro do campo, performar e pronto. E não é só isso, cara. Se a gente vai conversar ali com o professor, né, René Simões, o Felipe Chimenez, são caras totalmente inteligentes, caras que entendem o seu pensam o futebol, né? Paulo Angione, sabe? O que Paulo Angione, então, Isaías Tinoco, o que esses caras... o que eles foram psicólogos desses jogadores aí que a gente está... Alguns aí que foram fenômeno aí, o que esses caras fizeram, às vezes muitos deles foram muito pais desses jogadores de futebol. Esses não eram atletas, eram jogadores de futebol. Exatamente. Porque cuidava, né, do cara ali, o que ele está passando. O jogador não é uma máquina, né? É um ser humano, né? Tu não sabe nem o que o cara passou. Como é que foi a história dele. Se perdeu o pai e a mãe, foi criado por um tio, se foi criado pela avó, se ele tinha condição, se ele comia, se ele se alimentava, por que ele se machucava tanto, por que esse atleta se machuca tanto, como é que era a formação dele.
fisiologicamente que a gente está falando, como é que esse cara chegou aqui até essa fase adulta e tem tantos problemas físicos Então é uma coisa assim que você precisa entender uma série de situações da vida. Não é uma coisa só, né? Não é uma coisa só, é muita coisa. E isso aí é no vôlei, é no futebol de areia, é no futsal, é na vida. Ainda mais que você tem que performar. Um atleta vive disso, um ginasta. Imagina, eu via essas meninas do Flamengo que elas treinavam, elas com 10, 11 anos, essa atleta olímpica aí que ganhou várias medalhas aí pelo Brasil, essa ginasta. Oh, meu Deus. Sei quem é, do Flamengo. Do Flamengo? Jade não, como é o nome dela? Rebeca Andrade. Ela é um monstro. Com 9, 10 anos, eu estava no Flamengo em 2012, 2013, ela tinha 9, 10 anos, eu não sei. Elas estavam ali toda hora na fisioterapia, machucada, e cuidando e chorando. Muito impacto, né? E muita coisa. E você vê o sofrimento que era para ela performar. E é isso, é consistência, é disciplina, é respeito, esses valores, né? Renúncia. Muitas, né? Muitas. É muito incompatível, né, para um atleta esses de alto valores nível. humanos aí que a gente fala, parece fácil você fazer isso, mas não é. Imagina como é que você vai falar para uma garota de 15 anos que tem uma festa de 15 anos numa sexta-feira, ela vai competir no sábado, no domingo, que ela não vai poder ir nessa festa, que ela da melhor amiga dela. E ela renuncia aquilo porque ela tem uma competição, que ela tem que performar. É cruel. Como é que você vê uma outra coisa que sempre passa na minha cabeça também, que eu penso muito assim, analisando futebol? Eu nasci em 70. 70 eu não lembro muita coisa do futebol. Comecei a ver mesmo assim, acompanhar 80. Né? Então eu costumo pegar como exemplo 70, embora não tenha acompanhado muito, mas a década de 80, 90 e pouco, até início de 2000, eu costumo fazer uma correlação que é a seguinte. Se você pegasse década de 70, de quando eu nasci para cá, 70, 80, 90, você pega os 20 clubes da Série A, cara, você tinha 4, 5 craques em cada time. Você tinha muito jogador bom, cara. Robertinho, hoje, me aponte um camisa 10 de cada clube da Série A do futebol brasileiro, cara. Não tem. Meu amigo, eu não sei, cara, mas desde que eu acompanho futebol, eu acho que a gente está vivendo assim um apagão, cara, de talento, sabe? Eu não sei se isso se dá na hora dos scouts ali, da procura, da peneira, da panela, eu não sei, sabe assim? Porque não é normal um país que se diz do futebol e 220 milhões de habitantes, desses 220 milhões de habitantes, 98% quer ser jogador de futebol. Cara, o que aconteceu? A gente está numa entre-safra, está num período assim ruim, porque eu acho que o maior talento que nós tivemos aqui nos últimos 15 anos é o Neymar. E eu não vejo ninguém nem perto dele assim para substituir, para assumir o posto. Cara, qual é a tua visão disso aí, bicho? Desenvoltura, né? Não. Um cara diferente, né? Não, um cara diferente. E na década de 70, 80, 90, você tinha vários jogadores tops. Eu vejo isso muito na formação. Quem está observando esses jogadores para colocar nos clubes. Agora, as pessoas que estão ali na base, né, na formação, eles são competentes ou não são? Eles estão fazendo com que essas crianças, né, esses jovens atletas ou jovens jogadores de futebol estão fazendo com que eles consigam performar melhor? Não sei, eu não estou dentro ali, mas difícil, né? A gente vê muito que isso tudo vem da formação. Porque agora eles só querem jogadores altos, que eles querem jogadores fortes, o centroavante tem que ser assim, o extrema, o zagueiro tem que controlar melhor a bola, tem que já agora saber conduzir.
Quer dizer, é uma série de situações. Acho que entrou. O goleiro tem que jogar com os pés. Sempre teve que jogar com os pés. Porque o goleiro usa tudo. Lógico. A mão. Mas qual é a primeira função do goleiro, por exemplo? A primeira função do goleiro é defender. Com as mãos. Entendeu? Com as mãos. Essa é a primeira função do goleiro. Mas o goleiro... Você prefere um goleiro que agarre, ou você prefere um goleiro que jogue mais com os pés? Talvez dentro das equipes tenha. Existem essas situações, né? Esse aqui ele agarra bem, mas ele joga menos com os pés. O outro não agarra tanto, mas ele joga melhor com os pés. Aí depende do treinador, do estilo de jogo do treinador, do modelo de jogo, o que ele prefere, como é que ele quer. Então, isso aí é uma situação que você... Uma coisa que eu vejo muito hoje assim é que os jogadores da década de 70, 80, 90, a compleição física, né, era diferente. Você viu os jogadores com pernão, os caras fortes pra caramba. Hoje você tem uns meninos aí levinho, magrinho, pequenininho, uns cambitinhos. Mas com muita força. Entendeu? Com muita força. Eu acho que o futebol mudou. Hoje é muito físico. É muito físico. Um dia eu estava falando com um amigo meu, que é o Vandré, foi seleção brasileira. Hoje ele é treinador de futsal, né, no Sul. Aí ele estava falando sobre a formação, o que ele tem visto aí na formação que está bem complicado. Tem treinadores de futsal com 9, 10 anos fazendo os garotos fazer 30 minutos de trabalho físico e sem tocar na bola. Os garotos passando mal. Imagina esse verão, garotos de 10, 9 anos, você está fazendo trabalho físico, isso, sei lá, 7, 8 horas da noite que eles fazem, e sem tocar na bola. Então, como é que é isso? Como é que você vai criar esses jogadores habilidosos, que você controla a bola bem, que sabe driblar, que tome decisão boa para dentro de uma partida, né? Em 90 minutos, você tem ideia de quantas tomadas de decisões você centenas. Tem? São 6 mil, 5 mil decisões numa partida de 90 minutos. Isso aí são estudos, não sou eu que estou falando, são estudos que você vai acompanhando, né? Enfim, então você imagina, uma partida de 90 minutos, você tomar 5, 6 mil decisões, um atleta tomar... Se eu fico parado, se eu vou correr, se eu vou olhar para cá, se eu vou olhar para lá. Então, são 6 mil decisões dentro de uma partida de futebol. Você, no teu dia a dia, toma de 2.500, 2.000 decisões por dia. Você que não joga futebol. O cara que joga futebol, ele toma 6 mil decisões numa partida de 90. Algumas muito equivocadas, né? Sim, mas a tomada de decisão do cara, ele tem que ter em milésimo de segundo, 2 segundos. Né? Outro dia, tinha uns dados aí do Romário, dentro de uma partida de 90 minutos. O Romário ficou 8 segundos com a bola em 90 minutos. Ele fez 3 gols. Isso que eu ia falar agora. Fez quantos gols? Então, cara, você tá entendendo? O máximo que você fica com a bola aí numa partida de futebol é 1 minuto. Sei lá. Você vai fazendo os muito louco aí. Isso, né? Então. Mas dentro disso aí que você está falando, eu queria também uma opinião sua, assim, que eu percebo também, mas você é um cara que vivenciou isso dentro do campo de forma profissional, né? É uma coisa que também se comenta muito hoje em dia, a escola Guardiola, né? O pessoal fala muito que esse estilo do Guardiola prejudicou um pouco a questão da tomada de decisão e nem tanto da tomada de decisão, mais da questão da habilidade do jogador, porque essa coisa de dominar, tocar, exige muito mais raciocínio também, né? De você pensar rápido para poder... Esse jogo dele, muito rápido, muito jogo acaba inibindo um pouco essa questão da habilidade do jogador, né? Como é que você vê? Eu não vejo dessa forma, porque o que eu vejo, ele é da escola Barcelona. A escola Barcelona é a escola Cruyff, né? E toda essa metodologia que eles inventaram, justamente já na formação, como nas escolas e na formação, é que você tome decisões melhores em determinadas horas do jogo, ou em determinado espaço do jogo, onde você tem
a situação numérica dentro de uma partida. Aqui, nesse espaço, eu estou em vantagem numérica. São as vantagens do jogo. Aqui eu estou em uma vantagem numérica de 3 contra 2, de 4 contra 2. Então, jogamos por aqui, fazemos as jogadas ou individual ou coletivo. Agora, se você está de um lado do campo, onde você tem 6 jogadores contra 3, você querer driblar num espaço desse, a não ser se você for o Neymar, o Messi, é um Zidane, um Ronaldinho Gaúcho, é uma outra história. Aí é qualitativa, é uma vantagem de jogo qualitativa do jogador. Então, você consegue fazer as suas mágicas ali. Mas é justamente isso. A escola Barcelona, a escola Guardiola, é você ter um jogo de apoio, assim, ao meu ver. E em determinados espaços do campo, você tem uma vantagem numérica. Por isso, esse toque rápido, essa coisa que, por exemplo, o Fernando Diniz, ao meu ver, ao meu entender, de querer sair jogando, é você ter essa vantagem qualitativa, né? Que você ter o teu jogador com qualidade. Antigamente, você tinha jogadores que bicavam a bola, zagueiros, por exemplo. Hoje você tem que ter um zagueiro que tem que saber jogar, senão ele vai ter dificuldade de jogar, talvez, em determinados modelos de jogo. Eu acho que essa questão também do Diniz aí, que eu admiro muito o trabalho do Diniz, eu gosto muito. Mas eu acho que às vezes eu acho que ele talvez esteja insistindo muito nessa questão, e eu acho que isso passa muito também pelo intelecto do jogador, né? Tem jogador que entende mais certas coisas, eu acho que tem mais dificuldade de entender, e ele vai ter mais dificuldade de implementar. E ele vai ter que encaixar o jogador que entende o jeito dele jogar. O problema é se ele não tiver, né, esse jogador. Aí você tem que saber que você vai ter que trabalhar aquele zagueiro. Por isso que às vezes o campo reduzido ele é importante para você tocar mais vezes na bola, você pensar um pouquinho mais rápido. Por que uma vez eu estava vendo um treinamento do Neuer, né, que diz que é um jogador é um goleiro que joga muito bem com os pés e agarra muito. Ele pode não ser aquele goleiro técnico, né, que faz aquelas coisas técnicas, mas ele agarra muito, da forma dele. Acabou. Mas o que ele fazia de diferente são essas situações de cobertura, por exemplo. Bola coberta, bola descoberta, né? O goleiro jogar mais adiantado, essa bola aqui enfiada entre os espaços, né? Essas bolas longas, que antigamente a gente chamava chutão, hoje eles dizem que é passes longos, e o goleiro está ali para fazer essas intervenções, por exemplo, e ele jogar com os pés. Ele tem essa qualidade. Ele treinava aqui com o preparador de goleiro, algumas situações, ou analíticas, ou trabalhos tradicionais, né, de técnica e coordenação, enfim. Aí, de repente, ele já saiu daqui, estava tendo aqui um jogo reduzido num outro campo, onde ele participava, onde ele tinha que tocar mais na bola. Porque muitos acham que o goleiro, por exemplo, ele, para melhorar com os pés, ele vai ter que fazer aquele trabalho tradicional. Aquele trabalho tradicional, ele te melhora o teu controle e tal, mas na tomada de decisão, o que te ajuda é o trabalho global, é o trabalho junto com a equipe, onde você vai tocar mais vezes na bola, às vezes nem como goleiro. Essas situações de um simples treinamento de posse de bola, sem chute, sem nada, só para você tocar na bola, se movimentar, dar apoio, dar essas linhas de passe, se você vai controlar bem com a esquerda, com a direita, se vai pisar na bola ou se não vai, ou por que o goleiro não pisa na bola. Tem uma série de situações, eu digo do goleiro, que para ele melhorar, por exemplo, um jogo com os pés, ele precisa fazer trabalhos junto com os jogadores para que ele possa controlar melhor essa bola. Você vê o Fábio com 40 anos, ele aprendeu a jogar. Voando o Fábio ainda. Ele aprendeu a jogar com os pés. Com 40 anos. Mas por quê? Porque provavelmente o Diniz fez com que ele melhorasse o seu jogo, porque ele deve ter sido incluído. Martelado ali, né? Meu irmão, tu vai treinar aqui, isso aqui. Vamos trabalhar. E ele trabalhou muito bem. Vai errar de vez em quando? Como todos erram. Faz parte. Deixa eu aproveitar que você falou em tomada de decisão, cara. Pô, olha que legal, Robertinho. Quero agradecer demais aqui, ó. clubedenegociadores.com. Olha que legal, cara. É um parceiro que eu tenho aqui, muito querido. Edilson, um grande abraço, meu irmão. Olha, estou muito feliz com essa parceria. Se você quiser aprender a melhorar a sua tomada de decisão,
melhorar sua negociação. O caminho é clubesnegociadores.com. Lá você vai aprender comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação. Galera, e eles acabaram de fechar agora uma parceria com a Faculdade Sirius para um MBA. Então entra lá, ó, clubesnegociadores.com, e você pode utilizar o cupom Bianchi20. Você vai ter 20% de desconto em qualquer curso que estiver disponível na plataforma deles. E eu recomendo demais, ó, clubesnegociadores.com. E eles me deram um livro aqui de presente que eu quero agradecer demais também, que é Jogada de Mestre, as 48 mais poderosas táticas de negociação, editora Dialética. Aí, ó, Jogada de Mestre. Pessoal, clubesnegociadores.com. Robertinho, minha pergunta para você agora é a seguinte. Como você foi parar na Globo, cara? Como foi a tua transição do futebol para ser comentarista da Rede Globo de televisão no Sport TV? Primeiro, é o que a gente estava falando de disciplina. A vida que eu tinha como atleta, de não faltar treino, de ir ao treino, de jogar às vezes até machucado, muitas vezes, aí você ser dedicado, de estar doente e estar lá no campo, acabou me levando a esse profissionalismo, né, de ser um atleta profissional, e acabou chamando a atenção do Edinho, que estava na Sport TV. Só que o Edinho, ele era comentarista do Sport TV, ele estava fazendo muita coisa, fazendo programas, comentando jogos, fazendo futevôlei, fazendo futebol, Então ele estava muito atarefado, né? E ele não tinha como fazer tudo, né? Tá de manhã e à noite fazendo. E foi aonde surgiu a ideia. Eu estava no Flamengo, jogando pelo Flamengo, o beach soccer, né, o futebol de areia. Foi aonde surgiu o convite dele. Falou, por que você não segue esse caminho? Porque esses caras, para eles indicarem alguém a alguma coisa, ainda mais uma coisa de tanta responsabilidade, que é você estar numa TV, falar para milhões de pessoas. A gente estava falando disso, essa questão de indicar alguém para alguma coisa, né? Isso é complicado. Muito. Hoje em dia, então... Você fazer essas indicações. Enfim, o Edinho acabou me indicando em 2013, aliás, e eu estou já nesse projeto dentro da TV já esses 11 anos, 12 anos. 12 anos. São 12 anos já dentro do grupo, né, Globo, Sport TV, e fazendo o meu trabalho, fazendo o futevôlei, o futebol de areia, e eu fazia também o fut7. Hoje eu não tenho feito tanto fut7, mas são as 3 modalidades que eu participo dentro do grupo. Dentro do grupo. Olha que legal, rapaz. Eu acho que isso aí... Qual foi a maior coisa mais legal que aconteceu com você quando você entrou para o Grupo Globo, em termos de... O que agregou na sua vida em termos de comunicação? Qual foi o aprendizado que isso trouxe para você de um outro lado, um olhar diferente, não mais aquele olhar de quem está participando do jogo, do atleta, mas um olhar de quem está de fora, na hora de comentar, na hora de fazer uma determinada crítica? É óbvio que a crítica é construtiva, não é contra a pessoa. O que mudou na tua vida assim? Qual foi o maior desafio? O desafio é justamente isso. É você estar falando de outra pessoa sem denegrir ou sem execrar a pessoa, mas falando de alguma situação que aconteceu ali no jogo. Por exemplo, uma coisa que às vezes eu via era o jogador errou uma situação ali, saiu um gol, né? E você comentou ali, não, o fulano realmente ele teve uma dificuldade, ele errou, né? Um controle de bola e acabou dando um passe errado e saiu o gol. É você falar desse lance que já rolou
no primeiro minuto de jogo, você voltar a falar desse jogo, do lance do tal jogador, umas 5 vezes durante a partida, se aquilo ali já foi. Entendeu? Aí, às vezes, você parece que está sendo, assim, direcionado a falar mal do cara. E eu tento fazer isso com respeito. Eu sei que já fizeram isso comigo. E coisas no futebol acontecem. O cara errou uma situação, um jogo, uma jogada e falhou. Beleza, irmão. Aconteceu, falhou, deu mole, o que você quiser falar, a forma como você quiser falar. E você ficar ali martelando a falha do cara do início ao fim do jogo. São coisas que eu não procuro não fazer, porque eu não acho legal. Você já sofreu algum tipo de retaliação, assim, de algum atleta, de mandar mensagem para você ou criticar na rede social, alguma coisa que você... Nunca me mandaram nada. Nunca me mandaram nada, porque é o que eu te falar, né? Por entender a dor deles, mas eles sabem também quando eles erram. Você tem que ter autocrítica. Lógico que todo lugar tem um vaidoso. Pode não gostar do que eu falei, normal. Ele pode não gostar, mas ele precisa respeitar, porque eu estou ali e eu tenho que fazer o meu trabalho. E quando eu falo que ele fez um golaço, fez uma jogadaça, ele é muito bom, aí eu sou legal. E quando eu falo que ele falhou em alguma situação, ou que ele não teve uma boa tomada de decisão, eu não sou um cara legal. É um vilão. Entendeu? Então, mas graças a Deus eu nunca tive nenhum tipo de problema com nenhum tipo de jogador. Pô, que bom, nem no futebol, nem no futsal, nem no beach soccer. Quando você vê o futebol brasileiro, voltando um pouquinho naquela questão que a gente estava falando aqui de SAF, como é que você vê, Robertinho, essa questão no futebol brasileiro, essa dança das cadeiras no futebol brasileiro, não só principalmente de treinadores, né? Como é que um trabalho vai dar certo se o cara assume um clube, é contratado a peso de ouro muitas vezes, um contrato longo de 1, 2 anos, e o cara assume com 2, 3 meses é mandado embora. Isso é muito comum aqui no futebol brasileiro. Cara, como é que você vê isso, bicho? Cara, isso é terrível, né? Você viu outro dia o Guardiola falando sobre isso. Tiveram equipes aí que trocaram 5 treinadores no ano. Nenhum treinador serviu. Se 5 treinadores que contrataram não servem para o clube, você tem que mandar quem contratou embora. Mandou o cara embora e nunca mais aparecer. Isso raramente acontece, né? Você estava falando de dívida, de organização. Esse ano que eu estava no Flamengo, de 2013, acho que era a época da Patrícia Morim e tal, depois entrou o Bandeira de Melo, e ele falou que o que ele queria primeiro era organizar toda essa estrutura, né, financeira do clube, ver o que estava faltando, o que estava devendo, para que o clube depois começasse a crescer. E foi justamente o que aconteceu. Ele ajustou, melhorou a gestão do clube, e ter cortado vários gastos, como é normal, e melhorado o que tinha que melhorar, e foi isso. E o Flamengo só depois subiu. Essa semana eu vi uma reportagem falando do Braz, que o Braz parece que foi contratado pelo Remo. Aí eu até estranhei, assim, um cara que ficou tanto tempo no Flamengo, né, assim, deve ter cometido seus erros, claro, como todo mundo, mas também teve muitos acertos, né? Muitos. Um período extremamente vitorioso. Sim. E eu estranhei, assim, de um clube grande não contratá-lo, né? E ele ir pro Remo. Eu, sei lá, achei meio estranho, né? Assim... Cara, o Nordeste está crescendo. Não, você falou sobre isso. Se você está crescendo muito. Assim, os clubes europeus eles estão de olho muito aqui nesses clubes menores assim do Nordeste, né? E o Nordeste vai dar trabalho, vai se organizar, porque talvez as dívidas deles sejam menores do que as dívidas
daqui do Sul, Sudeste. E esses clubes têm uma torcida apaixonada, né? Torcida apaixonada. Você vê o Fortaleza aí, como é que ele está hoje em dia. Quer dizer, os clubes do Nordeste vão dar um grande salto aí no futebol, na minha visão. Quem que você acha, Robertinho, assim, na tua visão, futebol brasileiro, assim, né? Não quero pegar lá fora, não. Quem você acha que no futebol brasileiro, em termos de gestão, revolucionou o futebol brasileiro, cara? Quem é o gestor que você olha assim, pô, cara, esse cara aí fez a diferença ou contribuiu para que o futebol brasileiro não fosse pior do que tá? Foi o cara que colocou o futebol brasileiro, assim, que melhorou o futebol brasileiro. Tem alguém que você admire, assim, dessa questão de gestão, assim? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Se for ver o Flamengo de 2019, por exemplo, o Palmeiras, né, com a presidente Leila, o Anderson Barros lá também, eles ganharam muito aí dentro dessas competições aí. Então, talvez seja a vitrine, né, os olhos, né, dos torcedores, ou nós que gostamos de futebol, olhar para essas duas gestões aí e ver o que deu certo, o que não deu. Eles trabalharam, você vê que o Abel está no Palmeiras até hoje e ele não saiu. Um trabalho espetacular. Tem hora que o Abel não vai ganhar. O que precisa, talvez, é ter um pouquinho de paciência, só que as pessoas são muito maldosas também, as perguntas, às vezes, acaba te irritando muito numa entrevista. Você vê muitos treinadores chateados, às vezes, com algumas perguntas que as pessoas, né, que os repórteres, né, os jornalistas fazem para eles. Enfim, algumas respostas atravessadas, né? Às vezes o Renato... O Renato, meu amigo, o Renato, ele... O cara bem realista. Não tem papo na língua, né? Papo na língua. Se você quer falar, também pode escutar. Então, assim... Você sabe que... As duas equipes... Né, dois cases aí, né? Flamengo e Palmeiras, nos momentos bons que acabaram... acertando, assim, elevando um pouquinho o futebol brasileiro. Até porque foram 3 finais de Libertadores, se você for ver, todas com times brasileiros. Né? É verdade. Você sabe que uma vez eu conversando com o Ney Franco, até mandar um abraço para ele. Ney, um grande abraço para você, meu irmão, saudade. Conversando com o Ney uma vez na casa do Michael Sullivan, tinha um projeto junto, né? E a gente estava lá vendo esse projeto. E aí eu perguntei para ele, falei, Ney, qual é a parte mais chata do futebol? Ele falou, cara, dar entrevista no final do jogo. É porque normalmente as perguntas são sempre as mesmas, tanto na vitória como na derrota. E o Ney é um cara bem mineirinho, assim, né, cara? Por ele terminava o jogo, ele saía por trás, ninguém via ele saindo, pegava o carro dele e ia embora, entendeu? E hoje ele tá lá no ABC, né? Eu conheci ele no Flamengo, que eu acabei fazendo estágio. Foi quando eu conheci. Ele estava lá no Flamengo. O treinador de goleiros do Flamengo na época também era o Robertinho. Tinha o mesmo... Meu xará. Meu xará estava no Cruzeiro. Um baita treinador de goleiro. Nossa Senhora. Olha. Esse cara aí é um fenômeno também, como preparador de goleiro. E eu conheci o professor Ney. Cara muito bacana, muito humilde. Muito. Eu conheci o Ney na igreja, né? Na igreja presbiteriana da Gávea, e a gente formou educação física também, né? A gente ficou muito próximo, aí de vez em quando a gente ia comer alguma coisa no shopping da Gávea e tal, aí ficava trocando ideia, batendo papo. Foi justamente quando eu estava montando uma empresa de palestras, né? E eu acabei pedindo a ajuda dele, né? Meu sócio falando assim, pô, fala com o Ney, vamos dar uma palestra na seleção brasileira. Eu falei, pô, eu conheci o cara há pouco tempo, não sei o que. Ele falou, cara, não a gente já tem, vai atrás do sim. É isso aí. Aí eu liguei para ele foi muito gentil, ele, cara, eles recebiam muitos palestrantes lá, né, e tal. Aí ele, pô, cara, a agenda realmente está cheia, mas vou tentar mexer aqui, me liga na quinta-feira. Isso foi numa quinta-feira, uns 25 dias antes deles embarcarem para a Colômbia, no Mundial. Aí ele conseguiu, fui lá, fiz a palestra, tal, que eu falei até aqui no início. E foi muito legal. Ney é um cara que eu gosto muito, é um cara extremamente tranquilo, gente boa também demais, cara. Assim, um cara muito parecido com você, sabe? Tranquilão, calmo pra caramba. Então, poxa, tá lá hoje no ABC. Ney, sucesso aí no ABC, Ney. Robertinho, cara, a gente tá caminhando pro final aqui,
mas eu tenho uma pergunta que eu queria muito ouvir de você. Eu fiquei 5 anos agenciando carreira de jogador de futebol. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente nesse meio, assim, né? E o Ney era um cara que me ajudava muito, me dizendo quem era quem no meio, né? Assim, porque a gente sabe que o meio de futebol é um meio apaixonante, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado, né? Um certo cuidado. Segundo Paulo Angione, a maior mentira do mundo se chama futebol. Professor mestre. Não duvido. Paulo Angione. Mas é um negócio assim viciante, né, cara? Apaixonante. Futebol, né? A gente que gosta de futebol e eu amo futebol. Mas eu me lembro que eu conheci muita gente assim, no meio do futebol e às vezes eu falava com o Ney, perguntava assim, cara, vou ter reunião com fulano. Aí ele mandava assim pra mim, ó, sinal amarelo. Aí às vezes eu, vou ter uma reunião com fulano, conhece? Ih, sinal vermelho. Eu vou ter uma reunião com não sei quem, conhece? Sinal verde. Ou seja, então eu conheci muita gente no meio do futebol, alguns eu me decepcionei bastante, outros eu tenho uma relação até hoje assim, mas eu acho que hoje é impossível um jogador de futebol chegar longe sem um empresário de futebol, porque quando ele bate 16 anos, ele tem que assinar o primeiro contrato profissional, o clube pergunta quem é teu empresário. Então, é difícil demais esse tipo de coisa acontecer. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: existe ética no futebol? A resposta do Paulo Angione já fala. Fala tudo. Sabe, é uma situação que envolve muito dinheiro, né? Envolve muitos sonhos. Eu tenho uma palestra, que você está falando sobre palestra aí, eu tenho uma palestra que eu falo sobre construindo um sonho. Como foi o meu sonho. Como foi construído. Falando sobre meus formadores. Meu primeiro formador, quem foi? Minha família, foi meu pai, minha mãe. Meu irmão, um pouquinho mais velho. E depois vieram os formadores. Então, é complicado. O futebol é uma coisa muito... Eu vou reformular. Eu entendi. Eu vou reformular a pergunta. Você teve decepções no futebol? Você tem na vida, no futebol, como você tem muito. Você vê algumas coisas. Mas tem uma coisa que é o seguinte também, hoje o atleta de futebol, tudo ele acha, se ele não está jogando, o cara acha que está sacaneando ele. Uhum. Talvez ele está performando bem, ele está chegando cedo no treino, ele está disciplinado. Está fazendo isso tudo. Pô, mas e no treino, ele está treinando bem? Ele está fazendo o que o treinador está pedindo? Ele está performando bem? Então, são conjuntos de coisas. E será que ele está realmente agregando o grupo? É um cara bacana dentro da... Então, tem muita coisa assim. Aí o futebol, você está jogando, o treinador é legal. Você não está jogando, o treinador não é legal. Não presta. Os 11 que estão jogando, tá ótimo. Para os outros 25, né? Porque o time não são só 11, né? Tem mais 20 pessoas ali junto com eles. Aí, quer dizer, você tem uma autocrítica. Entendeu? É aquela situação do problema em casa. Sabe que o cara está com problema em casa? Lembra do Tiquinho? A galera aí hoje em dia falando sobre o problema do Tiquinho. Quantos Tiquinhos tiveram aí no meio do futebol? Né, que estavam performando, mas com problema em casa. O cara saía do treino e ia para o hospital, dormia com o pai. Um cara desse aí que eu me lembro muito assim é o Jobson, cara, que jogou no Botafogo. Tinha um baita de um talento. Jobson, mas aí ele se perdeu, né, cara? Perdeu, né? Impressionante. Então, nunca mais nem ouvi falar nele. Sabe, era um cara muito talentoso. Um cavalo forte pra caramba. Jogava bem, né, cara? Jogava bem, fazia umas coisas assim diferentes. Mas a mente, né? A mente, quando não trabalha bem, o corpo padece. Pessoal, vou dar mais um recado aqui para fechar aqui esse podcast. Bacana demais. Poxa, estou muito feliz aqui de estar conversando com o Robertinho, um querido, um cara altamente profissional. E eu vou falar aqui, ó,
da Di Francesco Alfaiataria. Pessoal, se você quer uma roupa de qualidade, quer um atendimento de excelência, uma família tradicional que está no mercado há quase 40 anos fazendo roupa com qualidade, se você quer se vestir bem, se apresentar bem, ó, Di Francesco, entra em contato, entra no Instagram deles, segue eles lá no canal, Di Francesco, fala que você estava assistindo o Bianchi Podcast e eles vão fazer um desconto especial para você, camisa sob medida, terno sob medida, calça sob medida, o que você precisar de alfaiataria, a Di Francesco tem muita tradição no mercado. Tá bom, gente? Grande abraço, pessoal. Felipe, seu Francesco, Dona Lúcia, um grande abraço para vocês. Muito obrigado aí pela parceria. Estou muito feliz. Vamos em frente. Robertinho, tem que ir lá. Não, você vai lá. Tem que ir lá fazer. Vai, com certeza. Tem que fazer. Robertinho, estamos chegando ao final aqui, meu irmão. Quero te agradecer mais uma vez. E lá no início eu te fiz uma pergunta. Quem você é? E para a gente fechar esse podcast aqui, esse Bianchi Podcast, cara, eu quero te fazer uma pergunta. O que você ama? Hoje eu entendo que o que eu amo, a primeira coisa que eu amo é Deus. E depois é a minha família. Que bênção, meus cara. Filhos, meus pais, irmãos, os amigos, que também acabam se tornando uma família. Pô. Você tem que saber quem é quem. E é isso. Acho que é por aí. Você amando essas coisas, acho que todo o resto flui bem. Os seus alunos, as coisas que você tem, as pessoas que você encontra na rua. Aqui hoje eu acredito que eu tenha feito algumas amizades. Sem dúvida. Com alguns amigos, né? Porque os bastidores aqui do Bianchi é bem bacana. E a galera que está aqui fora, eu vejo que é bem comprometida com o trabalho que faz. A galera do estúdio, a galera ali. Que faz com excelência. Faz com excelência. Parabéns aí por todo o trabalho de vocês e realmente agradecer muito pelo convite. Eu espero ter agradado aí. Pô, foi sensacional, cara. Eu costumo dizer que tudo começa em Deus e termina em Deus, né? Amém. Meu irmão, obrigado demais, cara. Valeu mesmo. Pô, gostei demais. Obrigado pela generosidade. Valeu. Tamo junto. Pessoal, eu costumo dizer sempre o seguinte, ó. Viva sua vida com sentido de missão. Viktor Frankl. E lembre-se, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Vestir-se bem abre portas. Muda o seu comportamento, muda sua mente. Passe a entregar serviços de excelência, de qualidade. Procure sempre fazer isso pensando no outro, ok? Vista-se com intenção. Valeu, gente. Obrigado aí mais um Bianchi Podcast.